Olá pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem, em casa e se cuidando, né? Estamos aqui em mais uma aula remota, nossa aula de Educação Física, professor Rivaldo Arruda, estamos do 6º ano e EJA3 do município de Breves da Madre de Deus. Bom, após o simulado, após as aulas passadas, iniciaremos um novo assunto, que é lutas, Então aqui nós iremos ver sobre lutas. Iremos conhecer um pouquinho da história das lutas, as características, os princípios da luta e modalidades, ou tipos de lutas. Lá na história das lutas, ela é uma das atividades esportivas mais antigas, que existe. E antes de ser considerada como um esporte, a luta tinha o conceito básico de defesa e de ataque. Ou seja, o ser humano ele tinha que muitas vezes se defender de alguma coisa, até de animais, quando ia caçar, de tribos inimigas. Então, se ele tinha que se defender, consequentemente acontecia o ataque. Seria um conceito básico de defesa e ataque. E há registro de lutas, em praticamente todas as eras da humanidade, passando por babilônicos, egípcios, japoneses, chineses, gregos e romanos. E a luta ela começou a ser disputada nos jogos da Grécia Antiga, no século 7 a.C. E a luta dos gregos inspirou os franceses a criar no início do século XIX um novo estilo de luta, que hoje é conhecido como luta grego-romana. Então, como foi inspirado dos gregos, por isso o nome grego, e aí, consequentemente, romana. Então, conhecido como luta grego-romana. Nós iremos ver aqui um vídeo, certo? De como é esse estilo de luta. Então, é um tipo de luta, onde o lutador tem que ter muita técnica, principalmente, técnica e força, porque o lutador ele procura sempre levar o seu adversário para o chão. E uma das principais técnicas é a imobilização, porque para ele conseguir marcar pontos ou vencer o seu adversário, ele tem que manter o adversário imobilizado com as costas no chão. Então, a luta acontece muito tempo no chão, como vocês estão vendo, para poder tentar imobilizar o seu oponente. Certo? Então, é uma característica, do estilo grego-romano, sempre manter o adversário no chão para poder tentar imobilizar. E dentro, das lutas nós temos a classificação e características das lutas, Nós temos como características o uso de derrubadas, até como vocês viram no vídeo anterior, técnicas de agarramento, empurrões, defesas, socos, imobilizações, etc. E elas classificam em elementos de curta, média e longa distância. Nós vamos ver cada um desses. Então, as técnicas básicas da luta em curta distância são rolamentos, quedas, imobilizações e chaves. Então, são 4 técnicas, aí básicas. Quando é um tipo de luta, você fica em contato, como é curta distância, você está sempre em contato com o seu adversário. Então, ele vai sempre procurar uma dessas técnicas para poder aplicar no seu oponente. As técnicas básicas de luta de média distância, elas são os socos, chutes, joelhadas e defesas com membros inferiores e
superiores. Então aí são tipos de lutas que acontecem com certo distanciamento, né, do seu adversário ou do seu oponente. Então o lutador, né, o atleta, ele vai sempre usar dessas técnicas para poder alcançar seu objetivo, que seria vencer seu oponente. E nas técnicas de longa distância, né, que estão relacionadas ao domínio e ao manuseio dos implementos. Ou seja, você sempre vai estar a uma distância bem maior, né, do seu adversário, e para isso ele vai usar algum tipo de implemento. Aqui nessa imagem nós temos o exemplo da esgrima, né, onde se usa uma espada, onde essa espada ela não tem ponta, né. Aqui, como é uma luta esportiva, então na ponta da espada tem uma bolinha para poder não machucar o adversário, e eles usam roupas específicas, né, para poder proteger seu corpo, o capacete para proteger seu rosto. Então, e o implemento usado é a espada. E nós temos os princípios da luta, ou seja, nós temos sempre um contato proposital. Esses contatos eles podem ocorrer através das mãos, dos punhos, dos braços e pernas. E nós temos os princípios de ataque e defesa, ou seja, a função, né, de ataque e defesa. O que acontece? Para todo ataque tem que haver uma defesa e vice-versa. Então, se eu sou atacado, eu tenho que me defender. Se eu estou me defendendo, porque eu estou sendo atacado. Então, é um vice-versa dessa função, né, para poder que acontecem sempre na luta. Nós temos a imprevisibilidade, ou seja, não há como saber, né, de que forma o adversário ele vai atacar, se ele vai atacar com um chute, se ele vai tentar me derrubar, se ele vai tentar me dar um soco. Então isso é imprevisível, né? Então você não tem como saber como o seu adversário vai tentar aplicar no seu oponente alguma técnica, né, daquelas que nós vimos anteriormente, como empurrão, agarramento, né, derrubada e etc. E nós temos o oponente alvo, ou seja, aquele que deverá ser vencido. Então, como você está ali numa disputa, então sempre vai ter que ocorrer um vencedor. Então, esse é o oponente, esse seu alvo, onde você deverá vencer. E nós temos as modalidades, né, ou tipos de lutas, certo? Então, muitas lutas elas não são consideradas artes marciais, porque não tem um fim de guerra, mas sim o lado esportivo e cultural. E aí nós vamos ver alguns exemplos, né, desses tipos de lutas que tem esse fim esportivo, né, e cultural. Dependendo do seu país, temos culturas mais esportes que são tradicionais dos países, de alguns países. Como por exemplo, podemos colocar aqui o judô, ele é um esporte tradicional dos japoneses, né? Ou seja, faz parte lá da cultura esportiva, né, dos japoneses. E aqui alguns exemplos, né, desses tipos de lutas. Nós temos o boxe, o karatê, o judô, o jiu-jitsu, né, o kickbox, kung fu, muay thai, né, cada um desses esportes com características diferentes, né. Alguns, como por exemplo o boxe, é um esporte onde eles vão usar apenas o soco, né, ou seja, as mãos e punhos, né. No karatê é já mais utilizado técnicas de chute e socos.
No judô existe muita técnica de imobilização do adversário. Jiu-jitsu, muito chute também. Kickboxing, muito soco. Kung Fu, aí acontece uma mistura de todas as técnicas, como chute, utiliza espadas, socos, né? O Muay Thai já utiliza técnicas com bastante chutes, né? E por último aqui a capoeira, né? Eu coloquei em negrito aqui marcado porque a capoeira vai ser a luta que nós vamos conhecer um pouquinho sobre elas nas próximas aulas, né? Mas a capoeira ela utiliza bastante movimentos, né? Com chutes, cabeçadas, né? Então são algumas das técnicas utilizadas na capoeira. E nós não podemos esquecer do nosso roteiro de estudo, né? Onde vai estar lá as questões para vocês responderem lá no seu caderno, de acordo com perguntas de acordo com o texto e com o vídeo. E a pesquisa para poder escrever no seu caderno. Vai ter uma pergunta, vocês pesquisar e escrever lá no caderno de vocês sobre o conteúdo que estamos vendo. Então, boa aula a todos e até a próxima.